Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Graça e paz, queridos, estamos aqui mais uma vez para o programa Mulheres de Fé e é com muita alegria que nós recebemos você que está aí do outro lado para nos acompanhar em mais um bate-papo, vou chamar assim, a respeito das Escrituras, a respeito da Bíblia Sagrada. E nesse programa nós vamos trazer um tema muito bacana, um tema importante. Nós ainda estamos iniciando o ano, estamos no segundo mês, não é? Do ano de 2024, acho que a gente ainda pode considerar que está nessa caminhada inicial do ano de 2024. Algumas pessoas estão se programando ainda, estão traçando seus objetivos, traçando a rota para o ano de 2024, e eu tenho certeza que quando chegar lá em dezembro, você vai querer ter realizado muitas coisas, você vai querer chegar em dezembro e ter o que contar, não é? Ah, olha o que eu realizei nesse ano. E o tema do programa de hoje é fé, não é? Tenha fé e alcance tudo. Então, quando a gente fala que você vai chegar lá em dezembro e você vai querer contar os seus feitos de 2024, você precisa de fé para poder chegar lá, para poder chegar nos seus objetivos. Eu te pergunto, você sabe aonde você quer chegar? Você precisa saber aonde quer chegar para poder traçar, não é? Essa caminhada, identificar o caminho e traçar a sua caminhada. É muito importante isso, sabe? Vamos orar? Pai querido e amado, eu te rendo graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Ô Pai, como é bom ter essa oportunidade de estar aqui e ter certeza que os meus irmãos estão do outro lado, recebendo a sua palavra, Pai. Assim como a sua palavra diz em Salmos, não a mim, é a Ti que damos graça, sabe, Senhor? É tudo para Ti, por Ti, as pessoas são suas, a palavra é sua, eu sou sua também. Então me usa, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Queridos, quando a gente fala em fé, a gente precisa lembrar que a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu sei que foi Deus que me fez, se eu sei que é Ele que vai me dar todas as coisas boas são dadas por Deus, eu preciso agradá-lo, não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe que é muito fácil de entender isso? A palavra diz lá em Romanos que se você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, você será salvo. Eu vou dar um pulo lá em Romanos, eu convido você. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração, o Espírito, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então veja bem, como é que você vai abrir a sua boca e confessar ao Senhor Jesus, confessar com a tua boca que Ele é o seu Salvador, crer que tudo o que Ele fez, que Ele veio aqui à terra, que Ele caminhou aqui, que Ele passou por tudo aquilo que foi dito, toda aquela caminhada para nos salvar, que Ele foi à cruz para nos salvar. Você precisa acreditar, querido. Isso é fé. É acreditar. Então, sem fé, você não acredita que Jesus é Senhor e Salvador e você não agrada a Deus. É necessário ter
fé. Mas é em Romanos 10 mesmo, que tá 10, no capítulo 10, no versículo 17, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Tá? Então, de acordo com os meios comuns de Deus operar, as pessoas não alcançaram a fé salvadora, a menos que ou leiam a Bíblia ou tenham alguém para transmitir as informações bíblicas. Aqui diz na palavra, e a palavra é a verdade, que de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais fé você vai ter no seu coração e mais você vai alcançar tudo aquilo que você quer. Para alcançar tudo aquilo que você quer, você precisa estar ligado à videira verdadeira, que é a Deus. E você vai dar frutos. E a palavra também diz que quando você está ligado à videira verdadeira e quando você dá frutos, você pode pedir o que quiser a Ele, que Ele vai te dar. E aí você vai alcançar tudo, né? Mas espera aí, vamos falar a respeito de fé. Tem muita gente que diz assim, eu tenho fé. Ediane, eu tenho fé, não é? Vamos lá em Marcos, capítulo 3, versículo 18. Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no versículo 18, diz assim: André e Filipe, será que eu estou certa? Marcos 3,18 ou Mateus 3,18. Só um minuto que eu vou conferir aqui. É bom que você também, se você estiver com a sua Bíblia, é melhor que você esteja com a sua Bíblia, e você vai caminhar na Bíblia junto comigo. Sabe o que é? É que quanto mais a gente tem relacionamento com a Bíblia, mais a gente ouve o Espírito Santo, mais a gente acerta na caminhada, mais a gente segue em direção àquele objetivo que nós traçamos, que nós idealizamos e que nós vamos alcançar. Sabe, queridos, é o relacionamento com Jesus que faz a gente avançar, que faz a gente crescer. Muitas vezes você pode encontrar com alguém que você já não vê há muito tempo na rua e você diz assim, nossa, como que aquela pessoa está desse jeito, está mudado, né? A pessoa está tão diferente, como que ela evoluiu? Como que ela cresceu tanto? E aí você, quando vai procurar mais a fundo, a pessoa está andando nos caminhos do Senhor. E ao andar nos caminhos do Senhor, começa a dar frutos, começa a frutificar. E aí começa a alcançar os resultados daquilo que sonha, daquilo que deseja, daquilo que apresenta a Deus, daquilo que pede a Deus, não é? Então, eu quero falar para vocês, na verdade, deixa eu ver aqui onde que nós vamos encontrar um exemplo que eu vou dar a vocês sobre a Bíblia. E eu quero convidar também, se você não tem a Bíblia Sagrada, você pode baixar o aplicativo da Bíblia no seu smartphone. É uma possibilidade que você tem, baixar o aplicativo no seu smartphone e ter a Bíblia em qualquer lugar que você esteja. Deixa eu explicar uma coisa. Ter o aplicativo da Bíblia não vai eliminar a possibilidade de você manusear a Bíblia Sagrada. Você vai perceber que utilizando o aplicativo, você vai ter acesso, você vai ter conhecimento da palavra, mas quando você vem aqui para o papel, como a gente fala, quando você vem aqui para a Bíblia propriamente dita, é como se você entendesse mais, é como se você pudesse compreender melhor o que está escrito. E se a sua Bíblia for uma Bíblia de estudo, como essa aqui, fica ainda mais fácil, porque você vai ver, aqui tem do lado da minha Bíblia, nós estamos em Marcos, aqui eu já abri Marcos, não é? E aqui ao lado tem a fé como semente e tem a explicação. O que acontece? Lá em Marcos 4:1 diz, e outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão. A ele quem? A Jesus, não é? De sorte que ele entrou e assentou num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Ele estava no mar
e a multidão estava junto ao mar, mas estava em terra. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Ouvi, palavras de Jesus agora. Eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu, e comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, não é? Então, nasceu, mas também não durou muito, porque quando não está firmado numa terra firme, não é? Quando a gente passa assim na calçada, que tem aquele matinho que nasceu na calçada, facilmente a gente arranca, né? Porque ele não está profundo. Mas a semente que foi plantada profundamente não é fácil de tirar. Você consegue derrubar facilmente uma árvore que já está lá com suas raízes fincadas em chão firme? Não. Assim mesmo foi a semente que caiu em terra firme, que caiu naquela terra que estava crendo, que estava com fé do tipo de Deus. Tá? Aí aqui nessa Bíblia já diz, seja sábio quanto ao local onde você planta as suas sementes de fé. Deus multiplica a semente semeada em solo bom. Isso daqui serve também para que através da fé você possa escolher as pessoas com quem você anda. É tão importante, querido, você saber com quem você anda, minha querida. É tão importante isso, porque facilmente algumas pessoas tiram você da fé. Como que as pessoas me tiram da fé? Falando assim, nossa, esse seu sonho, tá muito distante. Você vai ter que estudar muito para isso. Você vai ter que caminhar. A caminhada aí, é árdua, você não vai conseguir. E aí, quando vem assim, você não vai conseguir, tenha certeza. Isso daí é uma semente que foi jogada, mas não foi por Deus. É a semente que quer lhe derrubar. Mas se a sua semente foi plantada numa terra firme, numa terra de fé, num bom solo, você vai identificar rapidamente, queridos, porque você vai confrontar com a palavra. A amiga está falando que eu não vou conseguir. Mas o que a palavra diz a meu respeito? A palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se eu estiver firme em Deus, eu posso todas as coisas. E aí você lembra da pessoa que você encontrou, que tinha prosperado, que tinha crescido, e você diz assim, está andando nos caminhos do Senhor, então está prosperando, porque acredita na verdade, que é a palavra de Deus. Mas Tomé foi um dos 12 apóstolos de Jesus, e aí nós vamos voltar um pouco na história. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, não é? E Tomé disse que não acreditava não que Jesus tinha ressuscitado. Eu estou parafraseando, tá? Que ele só iria acreditar se ele tocasse lá aonde foram feitas as chagas de Jesus. E aí foi quando Jesus chegou num local onde Tomé estava, com outros apóstolos, e disse, olha eu aqui, Tomé. E Tomé acreditou porque viu. Tomé acreditou porque viu. Deixa eu ver aqui Marcos capítulo 3, deixa eu ver se diz a respeito disso. Marcos capítulo 3 traz a cura. Deixa eu ver aqui Marcos. Como que é a fé do tipo de Tomé? É aquela fé que você só acredita que algo vai acontecer na sua vida depois que acontece. Você só acredita que você vai ter filhos depois que você tiver. Você que está me vendo aí, irmã, querida, amiga, amada. Você que está me vendo aí agora, que você tem muita vontade de ter um filho, mas que um diagnóstico disse que você é infértil. Eu convido você a acreditar na palavra, acreditar em Cristo, aquele que cura. Sabe? Exercer fé do tipo de Deus e não fé do tipo de Tomé. Porque fé do tipo de Tomé vai fazer com que você só acredite que vai poder ter um filho se tiver.
Mas só que se você não acreditar, não tiver fé do tipo de Deus, você não consegue romper certas coisas do mundo. Porque muitas coisas, melhor dizendo, do mundo, elas só podem ser rompidas positivamente através do espiritual, do extraordinário. E eu convido você a lembrar da história de Abraão. Abraão tinha muitos anos já. Você já viu algum casal assim com mais de 100 anos tendo filho? Porque eu não vi não, só vi Abraão. Mas você já viu mulheres inférteis tendo filhos? Eu já vi várias que confiaram no poder da palavra de Deus e que elas lançaram uma palavra em fé e hoje elas estão criando seus filhos que foram presenteados por Deus. Sabe, queridas, a fé, ela realmente move montanhas. Eu vou convidar você para ir em Marcos 11, 23. Marcos capítulo 11, no versículo 23. Eu vou começar no versículo 21 para que você possa entender melhor, tá? Vamos voltar só um pouquinho, versículo 21, que diz assim, Marcos 11, eu fiz assim 3, mas é 11, versículo 21. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Porque Jesus amaldiçoou a figueira que não estava dando frutos. E a figueira secou. Aí Jesus respondeu a Pedro, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Se você crer antes de acontecer, você vai ver acontecer. Se você crer antes de acontecer, você vai ver acontecer. Está escrito aqui na palavra. Está escrito na palavra. E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Sabe, queridos, as pessoas olham outras pessoas que estão tendo sucesso. E aí, de repente, elas só veem o sucesso, não é? E elas não viram o processo. Elas viram o sucesso, mas não viram o processo. E sabe que é o processo que faz a diferença, é o processo que faz o sucesso, faz chegar lá. E com a fé não é diferente. Para você exercer a fé do tipo de Deus, você precisa ter voz, a fé precisa ter voz e uma ação correspondente. Vou dar um exemplo a vocês da mulher do fluxo de sangue, é uma história bem conhecida na Bíblia. A mulher sangrava por 12 anos e naquela época a mulher que estava menstruada ou sangrando, ela era vista como impura, ela não podia circular em lugar nenhum, ela tinha que ficar em casa, escondida, ela não podia conviver com as pessoas. E aquela mulher, ouvindo que Jesus passava pelos lugares curando, ela disse assim, se eu tão somente tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei curada. Então ela primeiro exerceu fé do tipo de Deus. Ela acreditou antes de ver acontecer. E ela agiu. Você quer ver que ela agiu? Primeiro ela exerceu fé em Jesus, não é? E depois ela agiu. Ela exerceu fé, ela falou. A fé tem que ter uma voz. Se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E aí ela ouviu dizer que Jesus estava próximo. E foi aí que ela colocou a fé dela em ação. Ela saiu de casa, ela não olhou as circunstâncias, ela não olhou os empecilhos, ela não teve medo, porque aonde tem fé não tem medo.
O medo põe a sua fé para o medo põe sua fé para correr, mas a sua fé do tipo de Deus acaba com qualquer medo. E foi isso que aconteceu com aquela mulher. Ela não teve medo do julgamento alheio. Ela não quis saber o que o mundo estava falando, que ela não podia circular. E ela saiu. E pelo que a Bíblia fala, a gente pode entender, isso não está dizendo que ela foi abaixada, mas se ela não podia circular, e se a palavra diz que ela tocou na orla, aonde é a orla? Embaixo. Então, possivelmente, essa mulher estava abaixada, escondida, indo de maneira que ninguém a visse, rompendo com todas as dificuldades, com todas as circunstâncias, com aquela multidão que estava lá. E aí Jesus disse, alguém tocou em mim. Foi quando os discípulos que estavam do lado disseram, mestre, como diante de tanta gente, o Senhor está dizendo que alguém tocou em você. Isso quer dizer, é claro que tinha muita gente tocando, tem muita gente tocando, Senhor. Está todo mundo esbarrando, está todo mundo ali colado, é uma multidão. Mas quando ele disse, alguém tocou em mim, porque de mim saiu poder. Essa passagem é muito poderosa, queridos. Isso mostra que ali existia uma multidão em busca de cura. Mas o poder só saiu de Jesus quando a mulher tocou nele com fé do tipo de Deus. Então é a fé que faz acontecer, porque a fé faz com que Deus, Jesus, exerça poder em relação a gente. É a fé do tipo de Deus. É a fé que faz com que as coisas aconteçam. Então aquela mulher, ela tocou e Jesus disse, alguém tocou em mim, diante de tanta gente naquela multidão, tanta gente tocando, mas aquela mulher, ela tocou com fé. E porque ela tocou com fé, ela conseguiu chegar lá. Então o que eu quero dizer a você é que a fé do tipo de Tomé, ela não é fé do tipo de Deus. Quando você está com fé do tipo de Tomé, aquela fé que só acredita quando você vê acontecer, ela é a fé nas pessoas, ela é a fé em coisas materiais, ela é a fé em circunstâncias, mas ela não é a fé do tipo de Deus. Porque crer fé do tipo de Deus e crer em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, é acreditar que se eu pedir, Ele vai me dar. E porque eu tenho a certeza que Ele vai me dar, eu já vou comemorar. Eu já vou agradecer. Porque eu tenho a certeza, eu já me vejo com aquilo que eu pedi. E porque eu já me vejo, eu agradeço, eu comemoro, eu vivo em alegria. E quando eu menos esperar, eu estou com aquele milagre, eu estou com aquela coisa. Tem gente que crê para coisas materiais. Sim, isso não é pecado, não. Isso não é pecado. Deus nos quer próspero. Não acredite no que o mundo diz, que Deus te quer miserável, não, viu? Deus não quer você assim, não. Deus quer você abundante e transbordante. Isso daí é um outro assunto, né? Mas quando a gente fala em fé, você precisa ter a fé do tipo de Deus. A fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve, assiste esse programa, você está alimentando a sua fé. Você está fazendo com que a sua fé aumente. Então, se essa palavra está sendo valiosa para você, nos ajude, você pode participar desse programa. Você participa levando esse programa para outras pessoas. Você pode indicar, você pode mandar o link para que as pessoas assistam. Você também pode nos sugerir assuntos. Ah, você quer algum assunto? Coloca aqui nos comentários. Fala com a gente. Mulheres de fé, eu quero saber sobre o assunto tal. E nós teremos muita satisfação em tratar de qualquer assunto que esteja dentro da Bíblia. E o que eu posso dizer a você é que todos os assuntos estão dentro da Bíblia. A gente pode tratar de todos os assuntos dentro da Bíblia, sabe, queridos?
eu trouxe alguns livros aqui para indicar para vocês. Esses livros, tanto vocês vão encontrar aí na internet, como vocês também vão encontrar nas livrarias das igrejas Verbo da Vida, tá? Tem aqui o que é a fé, para você entender mais. É de Kenneth Hagin, então aqui diz quem é Kenneth Hagin, aqui atrás, e fala a respeito do livro. Uma maravilha. Tem aqui, ó, outro, a fé que opera pelo amor. Então tá aqui também um livro valioso. Sua fé funciona, tenha fé em sua fé. A sua fé funciona. Então são livros que vão esclarecer mais da palavra para você. E vai dentro do que nós acreditamos e do que nós praticamos. Nós alcançamos muitos milagres aqui, queridos. E é exercendo essa palavra aqui, é seguindo o que diz essa palavra, tá? Para você ter fé, você precisa saber quem é você em Cristo. Você precisa reconhecer quem é Deus, como Cristo como seu Salvador, Deus como seu Pai. E aí o Espírito Santo passa a morar dentro de você, a sua identidade vem à tona, a sua real identidade vem à tona. Querido, o seu DNA não é o DNA de um pai alcoólatra que, porque na minha família tem 3 alcoólatras, a possibilidade que eu seja também. Não, Deus não lhe fez para isso. Deus não lhe fez para isso. Quando você aceita que Jesus veio ao mundo, que Ele passou por tudo aquilo, que Ele foi à cruz e ressuscitou, Jesus não está morto. Ele está vivo. E quando você reconhece, você sai do império das trevas, passa a morar, a fazer parte, a ser da família, do reino do Filho do amor de Deus, do reino de Jesus. O seu DNA é totalmente renovado, querido. Querida, família que nos ouve, é tão bom saber que vocês estão aí. Eu vou rapidamente para terminar aqui, sabe? A fé que opera pelo amor, nesse livro aqui na página 22, tem algo valioso que eu quero compartilhar com vocês e diz assim: se não operarmos na plenitude do amor, então nossa fé não vai operar na capacidade máxima. Se não operarmos na plenitude do amor, então a nossa fé não vai operar na capacidade máxima. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tenha dúvida de que Deus te ama. Que Ele te amou desde o início, antes do ventre da sua mãe, antes do ventre da minha mãe. Deus já nos amava. E porque Ele nos amava, tudo aconteceu. Sabe? Tudo aconteceu. E quando você passa a operar em amor, do tipo de Deus, a sua fé do tipo de Deus, você cresce, você evolui e você vai contar muitos sucessos. Quando chegar dezembro desse ano de 2024, você vai contar muitas maravilhas se você caminhar em fé do tipo de Deus. Fique na paz. Muito obrigada por essa audiência. Eu quero agradecer a Deus por esse momento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor nos ouve, o Senhor nos capacita, o Senhor nos habilita, o Senhor nos envolve com o seu amor e a nossa fé é edificada, Senhor. Muito obrigada também por isso. É gratidão que nós lhe oferecemos e dizemos que sim, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o dono da nossa vida. Eu digo que eu tenho dono, querido. Eu tenho dono. E você também precisa ter um dono que cuida de você, do início ao fim de sua vida. Fique na paz. Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, na pessoa do empresário Rafael Tenório, sempre ajudando a divulgar a palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos os nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, da TV Maceió Agora. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.